Exatamente hoje, dia 8 de abril de 2021, Israel, o país de Israel, com cerca de 9 milhões de habitantes, parou por 2 minutos. O que aconteceu? Qual foi o evento que aconteceu? Isso é normal? Por que Israel, por que o país, por que a minha cidade de Jerusalém, olha que caneca bonita, que caneca bonita, parou, exatamente, as pessoas estavam andando na rua, as pessoas estavam andando com seus carros, dirigindo seus carros, em um determinado momento da manhã de Israel, todo mundo parou o trânsito, parou na rua. Quem estava indo no supermercado com sacolas na mão parou. Que evento foi esse? E eu preciso tomar muito cuidado com algumas palavrinhas neste vídeo de hoje. Exatamente hoje nós homenageamos aqueles que perderam as suas vidas no Olo. E você sabe o que eu estou falando. Tem algumas palavras que eu não posso falar. Na Segunda G Mundial. Tá sabendo o que eu estou falando? Então, os judeus que foram perseguidos lá em meados de 1940 até 1945, na Segunda G Mundial, que 6 milhões de judeus deixaram de existir. Você está entendendo o que eu estou falando? Olô, é isso mesmo. Hoje nós comemoramos, não é uma comemoração, obviamente, não é uma comemoração, é um dia de lembrança aqueles que realmente padeceram. E qual que é a minha relação com toda essa questão? Qual é a minha relação com esses sobreviventes do Olo? Eu vou contar aqui para você. Então antes já deixa o seu ahavte, porque esse assunto é maravilhoso. Eu falo desse assunto com muito amor, porque eu convivi com três sobreviventes deste problema que aconteceu em 40 a 45. Adolf, também você sabe muito bem o nome. Tem algumas palavrinhas, gente, só para você perceber, que nesta plataforma que você está me assistindo, algumas palavrinhas elas são... não podemos falar. Alguns falam, outros não. Já tive alguns probleminhas com a plataforma, então por isso que eu estou abreviando essas palavras, tá? Mas eu espero que você esteja me entendendo aqui. Então deixa o seu ahavte, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, porque hoje é um dia muito especial. O dia da lembrança àqueles que sofreram por serem judeus. Então, eu me lembro muito bem. Eu cheguei em Israel em 2010. Primeira vez que eu fui a Israel foi em 2010. E lá estava o senhor Yitzhak, que era um sobrevivente. O senhor Yitzhak, ele estava com seus 80 e poucos anos na época. E eu não falava nada de hebraico e falava quase nada de inglês também. E eu me lembro que o meu mentor, Dr. Shlomo Rizak Zichrono Livrahá, de abençoada memória, ele falou assim, olha, vai lá e conversa com aquele senhorzinho. Até então, eu não sabia de quem se tratava. Fui conversando, tal. E ele tinha aquela marca no braço, o número que colocavam nos judeus como se fossem animais, infelizmente. Então ele tinha aquele número. Depois que eu fui saber, e esse senhor falava um pouco de espanhol. E para quem é brasileiro sabe que o espanhol e o português dá para se entender. Então eu criei uma relação muito boa com o senhor Yitzhak. Vou preservar o seu sobrenome, não vou dizer o seu sobrenome para preservá-lo, tá? Mas ele era um sobrevivente. Eu me lembro que o Dr. Shlomo falava para eu ir na casa dele, que ficava aos arredores ali de Jerusalém, no bairro de Rehávia.
para pegar ele, porque ele andava um pouquinho, ele andava com andador e tudo mais, e a gente bateu os longos papos, e eu recebi uma notícia há alguns anos atrás que ele acabou falecendo em boa saúde. Um outro senhor que também foi muito, que eu tive muito contato, foi o senhor Israel, tenho até fotos dele, mas eu não vou colocar aqui para preservar, tá? O senhor Israel também foi um sobrevivente do Olo, que realmente, aí no caso eu já falava hebraico, foi uns anos depois que eu conheci ele, e também nós conversávamos muito, era um senhorzinho muito simpático, e gostava de fazer muitas piadas, ele gostava de fazer muitas gracinhas, sabe? Já tinha os seus 90 anos também, já está com o pai na glória. E também a senhora Tova. A senhora Tova também essa não tive muito contato, mas frequentemente nós tínhamos contato porque o Dr. Shlomo sempre gostava de visitar essas pessoas. Então a senhora Tova também uma sobrevivente. Então assim, eu não tenho nenhum parente judeu, não tenho nenhum parente que sofreu isso. Não sou judeu, mas como eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, eu participei desse evento que Israel parou por 2 minutos. Exatamente. Então todo dia da lembrança daqueles que padeceram neste evento tão marcante para a humanidade, todo dia, todo ano acontece este evento, esta paralisação. Então as pessoas estão no ponto de ônibus, as pessoas estão na rua, as pessoas estão na praia, tem várias fotos. Existe uma foto bem clássica, que é na rodovia de Tel Aviv. Agora não me lembro o nome, é uma rodovia muito congestionada de Tel Aviv, que realmente todo mundo para os seus carros, saem do carro enquanto uma sirene ecoa. Gente, me arrepia isso, porque é assim, são 2 minutos em silêncio, um país inteiro lembrando deste evento que nós nunca poderemos esquecer do que aconteceu com os judeus. O pecado, vamos dizer, dos judeus era ser um judeu. Então a pessoa tirava-se a vida da pessoa justamente porque ela era judia. Isso foi uma coisa muito ruim, uma coisa muito marcante para os judeus. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre a belíssima atriz de Hollywood judia israelense Gal Gadot. Já fiz um vídeo aqui realmente que Gal Gadot, o seu avô também passou por essa situação. Então, muitos judeus de hoje têm relativos, têm parentes que ou não conseguiram se livrar deste grande problema que se abateu na Europa em 1940 até 1945. Muitos não conseguiram escapar, mas existem muitos sobreviventes ainda hoje, e é justamente essas cerimônias que se dá no Yad Vashem, que é o museu do Olo, você sabe muito bem, várias instituições que cuidam dessa parte para que isso não mais se repita no mundo, porque você julgar todo um povo por questões escusas, isso é muita covardia mesmo. Então essa foi a explicação. Todo ano eu compartilho disso e hoje decidi fazer este vídeo especial. Então eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, porque isso ajuda para a gente lembrar, para não mais esquecer, para não mais se repetir essa situação que se abateu.
ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.